2025, ó. Tchau, tchau, né? Acabou, tá acabando, quase acabando, falta pouquinho. E passa tudo tão rápido como já foi falado aqui, né? Deus é sempre muito lindo, muito bom e tem nos dado da sua presença em todo o tempo. E 2025, estava vendo algumas reportagens, aquelas coisas que fazem no fim do ano, né? E eu vi que ele foi marcado por muita instabilidade emocional. Muita gente instável emocionalmente, muitos problemas nessa área psicológica. Teve muita pressão financeira, muita insegurança sobre o futuro financeiro também. Teve sobrecargas de informações. Isso é o que a gente já está vendo nessa década aí, né? Muita informação, sobrecarga de informação direta. Esgotamento espiritual. Tivemos notícias muito tristes de tanta gente, tantos líderes até esgotados espiritualmente. E ambientes, continua como no ano de 2024, ambientes super polarizados e pessoas no limite. E eu acho que do ano 2026 vamos ver as coisas se repetindo, com muita polarização. Mas a pergunta para você é o seguinte: quantos aqui querem amadurecer espiritualmente? Levante a mão. Quantos aqui? Aí, glória a Deus. Depois de tudo que 2025 exigiu de nós, nós temos que tomar fazer essa escolha. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com você, você estava vivendo em Campo Grande, aconteceu com todos os campograndenses. Especificamente, se você falar, mas tem que tal coisa, sempre você pode saber que tem gente passando ou a mesma coisa, ou piores desafios que você enfrentou, você pode ter certeza. Mas sabe qual a escolha? Já que tudo acontece de igual sobre todos aqueles que estão debaixo do mesmo sol, é a escolha que você faz, de aprender, se fortalecer no seu caráter, na sua vida espiritual, ou ficar reclamando e ficar só passando as experiências sem se amadurecer. Hebreus 12 é um chamado direto para nós. É um chamado para você, para mim, para todos nós. E Hebreus 9 vai dizer assim, você vê até a imagem de fundo aí: corra, mesmo cansado, continue, mesmo pressionado, Jesus está à sua frente. Acabamos de cantar aqui, né, essa letra muito propícia com essa palavra, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé e que nós devemos olhar para Jesus, olhar para a cruz e permanecer dentro dessa corrida. Porque a corrida é exatamente a imagem que o autor, a carta aos Hebreus, usa. Ele usa agora uma imagem de uma corrida, como se todos nós que somos filhos de Deus, todos nós cristãos, estamos numa corrida, na corrida cristã. E dentro dessa corrida é necessário ter muita disciplina. E dizer para você uma coisa: disciplina não é uma palavra muito fácil de ser falada, né? Mas disciplina, gente, não é castigo. Disciplina é o caminho da maturidade. Por isso que dentro da disciplina existem processos. Essa é outra palavra que você fala: não, vim aqui, você vai falar sobre disciplina, sobre processo. Não. Não são palavras muito legais, né? Mas elas nos ajudam tanto, porque a disciplina é o caminho da maturidade. Vamos ler 3 versículos do capítulo 12 de Hebreus. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém, amados irmãos? Você está cansado, desanimado ou não? Se está, não tem problema. Hoje você vai receber um ânimo da palavra de Deus, amém? Depois de tudo que 2025 exigiu de nós, Deus está nos formando, Deus está nos amadurecendo. A disciplina forma caráter, constância e maturidade. A fé cresce quando nós somos treinados por Deus. Eu e você somos provados o tempo todo. Há várias circunstâncias que nos provam e nós estamos sendo treinados por Deus. Você viu que o texto começa com um portanto? Se você, Martin, vier conversar comigo e eu começar portanto, você vai falar, esse pastor, eu acho que ele não começa uma palavra portanto, uma conversa com portanto. Portanto, tem que vir alguma coisa antes. Mas é o propósito. O propósito é dizer que tem um pano de fundo, tem alguma coisa antes. Aliás, se falar em pano de fundo, mano, você acha que você está sofrendo? Você acha? Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. 70. Então o que aconteceu? Já tinha acontecido um monte de coisas depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado. Aí, olha aqui, o que começou a acontecer? Quem era judeu e se convertia ao cristianismo, muitas famílias que não se convertiam juntos, eles deserdavam aquelas pessoas. E colocavam o cara para fora de casa. Então quer dizer, você converteu, já perdeu casa para morar, já perdeu família para ter comunhão, já perdeu. Se fosse um judeu que te empregasse, ele já te despedia. Ou seja, você já perdeu a família, você já perdeu casa para morar e agora você já está desempregado. Mas não era só isso não. Se você fosse muito efetivo na anunciação do evangelho, os judeus, já para perseguição, claro, que não todos, aqueles que eram mais da linha dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, principalmente essas facções religiosas, e quando eu estou citando aqui, não estou citando judeu raça, eu estou citando judeu por religião. Não estou citando o israelita de uma maneira geral. Mas assim, eles estavam e caíam numa perseguição grande. E até mesmo se você fosse um perigo à religião tradicional, as pessoas começavam a te acusar de coisas que você não tinha feito. E aí você ia para a prisão, você apanhava, era crucificado de cabeça para baixo, era decapitado. E aí? O que vocês acham desse contexto? Tem gente que fala assim, não, é bom mesmo que venha perseguição, porque aí vai ver quem que é o crente verdadeiro e o crente que não é verdadeiro. Esse é o que fala assim, às vezes esse é o primeiro a vazar. Meu irmão, se você está orando por perseguição, ore só sobre a sua vida. Eu na minha vida não quero perseguição nenhuma. Parabéns para você se você quer isso. Eu não quero perseguição. Você quer perseguição? Não. Agora, se for necessário enfrentar perseguição por amor a Jesus, estamos prontos. Não na nossa própria força, mas na força e no poder do Espírito Santo. E, amados irmãos, eles estavam enfrentando isso aí. E nesse momento, nesse contexto, muitos estavam, você está vendo como perseguição é? Muitos estavam, abandonando a fé. Porque ninguém aguentava tamanha pressão. Pressão da família, pressão econômica, pressão de perseguição religiosa, pressão de ameaça até de corre risco de morte. Ninguém mais estava aguentando não, e como muita gente começou a vazar da fé. E aí foi neste momento que o autor aos Hebreus escreveu a carta aos Hebreus dizendo, não façam isso que vocês estão fazendo. Porque vocês já receberam o melhor de Deus, que é Jesus. Agora vocês estão voltando para quê? Para essas religiões de mistério, adorando anjos? Jesus é maior que anjos. Agora vocês vão fazer o quê? Vão voltar para o judaísmo? Jesus é maior que Moisés. Ele é Deus. Se vocês deixarem Jesus, vocês estão voltando para nada. Porque Jesus é tudo.
Mas esse, portanto, diante dessas circunstâncias, quer dizer assim, você não corre isso sozinho. Existe uma história antes de você. Quer ver, ó? Primeiro ponto, então, desse processo é: mantenha-se motivado, mantenha-se motivado, mantenha-se motivado. Sim, porque tem hora que vai, toda a circunstância, a história está fazendo você murchar e cansar e querer parar. E é nessa hora que mantenha-se motivado. Tem alguns que falam assim: mas essa história de motivação, essas palestras, não duram mais que um dia. Alguém já disse: pois é, escovar o dente você tem que escovar todos os dias, né? Então faça isso, então mantenha-se motivado todos os dias. É isso que o autor aos Hebreus, é isso que a palavra de Deus está dizendo com a gente aqui. Olha, tão grande nuvem de testemunhas: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas e até anônimos. Eles estão aqui, ó, a imagem é o seguinte: eu estou na pista da corrida, agora é minha vez de correr. Esses todos que eu citei já correram e venceram. Agora eles estão lá na arquibancada, porque a imagem é da chegada à arquibancada, não é? E eu estou correndo aqui, agora é minha vez. E todos eles estão lá não simplesmente como pessoas da plateia, que estão dizendo: vamos lá, vai, você vai conseguir. Não. Rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas não são apenas plateia, elas não estão simplesmente assistindo você correr, elas estão atestando que Deus sustenta quem corre. Amém? Você acha que Abel passou o que passou e venceu por causa de quem? Por causa de Deus. Você acha que Abraão, um homem de 97 anos, recebeu a promessa que ele teria um filho numa época que já nem ele, nem Sara não tinha mais condição de fazer filho? E dele não nasceu uma nação, nasceu várias nações. Numa hora que já era, para que não dá mais. Para que não dá mais, a hora que veio, para não dá mais, aí que a coisa cresceu. Aí que vieram muitos filhos a Abraão. Você está querendo desistir por quê? Você está pensando em parar por quê? Por que você está desanimado? Existe uma galera do passado dizendo: eu já corri essa corrida e venci. Por isso que tem tanta história. Por isso que tem história de Davi, um homem pequeno vencendo um gigante apenas com uma pedrinha. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. É isso que está querendo dizer aqui. É como se a vida deles dissesse: nós vencemos não porque éramos fortes, mas porque Deus é fiel e Ele será fiel com você também. Amém? É desse jeito aí, ó. Sabe, tem uma corrida que é muito famosa lá em Boston. É uma maratona muito famosa. Infelizmente, ela ficou muito conhecida por causa de um atentado terrorista um tempo atrás também. Mas ela é muito conhecida também por causa do chamado The Scream Tunnel. Esse túnel aí, as pessoas formam esse túnel, ficam um pouco aqui do lado, justamente numa parte da maratona. Porque a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Numa parte da maratona, os corredores geralmente costumavam a desistir. Então, eles pegaram exatamente essa parte onde muitos corredores desistiam, e eles formaram tipo um túnel. E eles gritam mais alto que eles podem: não para, não desistir. E eles começam a falar frases de motivação. E sabe o que começou a acontecer? As pessoas pararam de desistir naquele ponto da corrida. E muitos chegaram até o fim. A ciência explica que o estímulo sonoro ativa áreas do cérebro ligadas ao esforço físico. E corredores literalmente voltam a ter força. Eu tive um problema no joelho, né? Eu rompi os ligamentos e aquela coisa toda que acontece no joelho. Você sabe como que é isso, Beto? Muito, então. Aí, eu estava ali
E eu fiz tem tantos meses para você fazer para ficar forte. Aí no final tem um teste, que é o teste de força total. Como é esse teste? Põe você lá numa daquelas máquinas ali, né? Como que chama aquela máquina que empurra para cima? Eu esqueci. Bom, enfim. Aí ela pega assim, põe no último do peso. Claro que você não vai levantar tudo aquilo. Mas aí você faz uma força total, porque aquilo é um teste para ver se funcionou a fisioterapia. Aí faz uma força total. Não é para você levantar, é para você segurar o máximo que você pode. E sabe como o fisioterapeuta fica? Ó, você vai segurar durante 30 segundos. Vamos lá, vamos lá. Aí a hora que você ergue assim, já... Não sei porquê, eu acho que eles aumentam o ar-condicionado, tal, porque a perna começa a tremer tudo, né? Aí você vai, e ele fica do seu lado assim, vai. E aí ele começa a gritar com você, vai, não desiste, não para, vai. Aí vai, ó, você já foi 10 segundos, vai, vou 20, só falta 10, 5, 4, vai. Conseguiu! Pô, você consegue na base do grito. Literalmente, por quê? Porque essa área do seu cérebro foi ativada. Espiritualmente, a fé dos que vieram antes renova o fôlego. É esse grito de estar dizendo, eu já estive no seu lugar. E eu consegui porque Deus foi conosco. Eu consegui porque Deus foi comigo. Você não está correndo no silêncio. Apesar de você achar que tem muitas vozes dizendo para você desista, de muitas circunstâncias dizendo para você chega, há vozes mais intensas e mais fortes dizendo para você não pare, porque o seu Deus lhe dará a vitória. É assim na fé, o testemunho dos que vieram antes reacende força dentro de nós. Você não corre sozinho, há provas vivas de que Deus nunca falhou com ninguém, e você não vai ser o primeiro com quem Ele falhará. Continue na corrida. Aliás, quero que a gente cante uma música que fala muito sobre isso. Sabe por quê, amados irmãos? Porque, às vezes... tem circunstâncias que falam para você assim, ó, é só a primeira parte da palavra, tá? Nós vamos cantar, né? É para continuar, tá bom, gente? Quem está sendo motivado aí? Amém? Então, olha, a disciplina é o caminho para a maturidade. Primeira parte do processo, mantenha-se motivado. Acho que você vai lembrar de mim fazendo isso ou não? Mantenha-se motivado. Mantenha-se motivado. Mantenha-se motivado. Olhe para tão grande nuvem de testemunhas. O Deus Todo-Poderoso que agiu na vida dessas pessoas continua agindo na sua vida. Não deixe que as circunstâncias digam o contrário. Não deixe que as pessoas digam o contrário. Continue motivado em nome de Jesus, amém? Vamos cantar. Essa letra fala muito. Essa música, eu vou pedir para você ficar em pé. Isso aí, amém. Glória a Deus. Capricha nessa, hein, meu irmão? Vai lá, louva com o teu coração. Bora lá? Vamos então. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do sério faz
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Traz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Filho de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Ele é o leão de Judá. Judá, Rei dos Reis, Ele está com você nessa corrida. Leão da tribo de Leão, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus, glória a Deus, esse é o nosso Deus, pode se assentar, amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado aí, mantenha-se motivado. Além de se manter motivado, é preciso que você se livre dos embaraços. Livre-se dos embaraços. Livre-se dos embaraços. Euperístatos é uma palavra que diz, é aquele pecado que, porque existem outras palavras para traduzir pecado. Esse aqui é o pecado que amarra, que envolve, que fixa. Ele não derruba, mas ele imobiliza. 2025, você teve muitas distrações, sobrecarga digital,
vícios emocionais, são pesos perigosos. Quem aqui não está sofrendo um pouco de sobrecarga digital? Você já viu aquela pessoa que você está conversando com ela, mas ela não consegue passar uns 10, 15 minutos sem olhar no celular? Como que você se sente valorizado, né, gente? Fala a verdade. Você está conversando com a pessoa e a pessoa pega, vai lá, nem estou com o celular aqui. Olha, você viu como... Pega o celular, aí você não sabe se ela está escutando o que você está falando ou se ela está prestando atenção no celular. E é o tempo inteiro assim, e é uma sobrecarga digital, porque parece que a gente não pode perder nada do que está sendo comentado. A última notícia da hora, eu preciso saber o que está acontecendo na economia, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo religioso, eu preciso saber o que está acontecendo no esporte, e as minhas fofocas todas têm que ficar em dia. Isso gera uma ansiedade por comparação, né? Quantos seguidores eu tenho? Mas o fulano lá, né, tem menos influência que eu. Olha o tanto de seguidor que ele tem. Olha quantas curtidas ele teve, eu não. Olha o que eu fiz. Eu merecia muito mais do que o outro. Olha o que... É comparação. Aí isso gera um excesso de trabalho, não é verdade? Você vive num mundo tão competitivo assim, o excesso de trabalho é um efeito que vem naturalmente. Falta de limites emocionais, as pessoas estão estressadas. E aí vem a propaganda do entretenimento, né? Aí você fala assim, é verdade, eu preciso fazer aquela viagem dos sonhos, eu preciso me entreter, fazer isso, fazer aquilo, tenho que assistir, eu tenho que ver aquela coisa que eu quero assistir, que eu quero ver. E aí até nessa história eu espero que você viaje bastante, pegue a sua família, saia para viajar é muito bom, né, gente? Mas às vezes certos apelos fazem você afundar numa conta que depois, aliás, esse é um mercado que está ganhando muito, mas muito dinheiro, né? O mercado do entretenimento. E aí cria compromissos que drenam o seu foco verdadeiro. Não é aquele negócio, está sem foco? Você já viu aquele negócio assim que, antes diziam que é só uma certa idade, né? Que o sujeito está saindo da banheira, ele está com um pé do lado de fora e um pé do lado de dentro, aí ele fica pensando assim, o que será? Eu estou entrando ou estou saindo da banheira? Né? Chegou no meio da escada, ele parou para pensar no negócio, olhar no celular, dali a pouco, vem cá, eu estava subindo essa escada ou descendo essa escada? Mas hoje tem muito aquela coisa de você sair de um lugar. E isso não é só para gente que tem mais de 30 anos, que nem eu, assim, eu já tenho mais de 30, vocês sabem, né, gente? Então, aí não, você sai de um lugar para fazer uma coisa, aí você está com o celular na mão e faz aí você olha, por que você tal coisa? Você sai para lá, aí depois você fala assim, vem cá, por que eu saí dali para fazer o quê mesmo? As pessoas perderam o foco, estão doidonas, em meio de muito foco. Uau, gente! Pesos perigosos. Peso é diferente às vezes de errado, mas peso é igual àquilo que atrapalha o que é certo. Um corredor de maratona, a vestimenta dele é a mais leve possível. Já pegou um tênis de corredor de maratona? É levíssimo, diferente de outros tipos de esportes. Mas por quê? Porque ele tem que se livrar de qualquer tipo de peso que o atrapalhe a chegar na linha de chegada. Distrações e sobrecarga digitais, elas não derrubam, elas imobilizam você. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, e você já está no meio de um monte de grupos, de repente o seu celular está dizendo assim, não há espaço suficiente para você gravar este vídeo ou tirar esta foto, porque você está sobrecarregado no WhatsApp. Gente, eu cansei até de falar esse negócio aqui, viu? Sobrecarga digital não derruba, imobiliza. E os vícios emocionais? Esses são pesos que você tem que se livrar mesmo. Tem gente que tem vício em problemas.
Quantos aqui de vocês já praticaram algum tipo de esporte coletivo? Futebol, voleibol, basquetebol? Levanta a mão, vamos ver. Ah, sim, uma boa parte. Então, quando tinha encrenca, sem você olhar, você sabia quem eram os encrenqueiros? Sim ou não? Pessoas que têm vício em problemas, eles estão buscando ativamente confusão, brigas e conflitos. Se tem algum assunto que lá no grupo da família, o grupo do WhatsApp da família, vai causar confusão, é quando essa pessoa fala. Aí vem aquela figurinha, né? Carregando o conflito, carregando o conflito. Vício em ser vítima. Ele é vítima de tudo, ele é vítima da frase que o pai dele falou, que a mãe dele falou, que o professor dele falou. Ele é vítima da crise financeira, ele é vítima da política que o país enfrenta, que a cidade, sabe-se lá o quê. Ele é vítima porque lá no trabalho dele dão mais oportunidade para os outros, não dão oportunidade para ele. Ele é vítima porque ele sofreu uma frustração sentimental. Ele é vítima. Tudo ele é vítima. A pessoa que está do lado dele passou pelas mesmas coisas e disse: eu vou para frente. Tchau, tchau, passado, muito obrigado pelo que você me ensinou. Vou levar as boas memórias, mas adeus. E vai à frente. Mas esse não. Ele é vítima de tudo. Vitimização é o processo. Vício em dor ou sofrimento, sentimentos recorrentes de tristeza, angústia, insegurança ou estresse. É aquela pessoa que você está conversando com ela e ela está parecendo representante comercial de farmácia. Porque ela fala tudo quanto é tipo de dores que você acha. E a história predileta dela é de alguém que teve uma doença que foi por causa de não sei o quê e tal. Você fala, meu Deus. E ela sabe remédio para todas as coisas. Mas eu te aconselharia uma coisa: não tome o remédio que essas pessoas indicam, porque se não funciona com ela, não vai funcionar com você também. Vício em aprovação, busca excessiva por validação e reconhecimento externo. Às vezes a pessoa ela não está nem dizendo se você foi aprovado ou reprovado, mas você faz a leitura assim. Você está fazendo a leitura assim. Gente, a única aprovação que você deve ter é a aprovação dos céus. É a aprovação de Deus. Afinal de contas, quem são os homens para ficar dizendo se você está aprovado ou reprovado? Para dar notinha, para fazer o que você pode, o que você não pode. Gente, livre-se disso. E a outra coisa, se você passou por um processo que tiveram que testar você, leve isso de boa, ninguém está reprovando você. As pessoas estão fazendo ali um papel, como por exemplo, você faz um concurso, ou você quer entrar em algum lugar, numa empresa. Para de achar que as pessoas fizeram isso porque estão reprovando. Não estão reprovando, é você que está se reprovando. E se elas quiserem te reprovar, não dê ouvidos à terra, dê ouvido aos céus. Vício em idealização, busca o ideal, a circunstância ideal, as pessoas, os relacionamentos ideais, o ideal, e nunca consegue alcançar aquela idealização toda e se frustra, mas vive naquele vício emocional. A pessoa não sai dali, sabe por quê? Isso são pesos que você tem que se livrar. Chuta que é laço, como diz a música, né? Uma coisa que eu gosto muito, tem até um parente meu que falava: cara, você devia ser astronauta, porque como você gosta de falar de lua, de planeta, de coisa, talvez esse seja um sentimento reprimido em mim, né, gente? Né? Vocês oram por mim? Então, porque eu gosto de observar, e uma das coisas que eu gosto de observar também é a natureza. Acho que nesse ponto o Gabriel me puxou, porque desde criança ele ficava assistindo aqueles documentários tipo Mundo Animal, sabe? Aí eu estava vendo, a teia de aranha é uma coisa que te chama a atenção? Como é que a mosca cai na teia de aranha? Você já tentou matar um mosquito ou uma mosca? Aquele que fica fazendo... E você tentando dormir, aí você fala, agora eu matei, e de repente você fala, mas que mosquito, se eu pudesse pegar. Então, a pergunta é, por que você não consegue, sabe?
eu tive lendo sobre isso, olha, você viu? Eu fiquei instruído. Os insetos tipo mosca e mosquito, eles trabalham no 2x. Já tentou assistir alguma pessoa que fala rápido no 2x? Você já pensou? Você tem 1x, 1x e meio, 2x. Tentou. Você não entende coisa nenhuma. Para a mosca, esses pesquisadores dizem que nós estamos no 1x e elas estão vivendo no 2x. É como se nosso raciocínio, ou a velocidade de fazer isso, os movimentos, é em câmera lenta para eles. Por isso que a gente nunca consegue pegar assim facilmente, porque eles têm ali andam muito mais rápido. Pois bem, e por causa disso, a teia de aranha é invisível para o inseto. Porque eu ficava perguntando, cara, o cara tem asa, não vai ver a teia, cai dentro da teia. Pois é, ela cai porque fica invisível. E eu acho que as moscas e os insetos também, eles não se comunicam muito bem. Porque ninguém para avisar a outra, estou aqui porque caí na teia. Não. Então, essa coisa toda da teia é um bom exemplo agora para a gente parar e pensar sobre livre-se dos enroscos da vida. Sabe por quê? Tem coisas que parecem que não estão lá e estão. Então, a mosca não vê a teia, quando vê já está preso. O problema não é cair, é ficar preso. Cuidado com pecados silenciosos, com seu pecadinho de estimação, que você acha que não tem nada a ver, mas é aquilo que está prendendo você de alcançar o seu propósito em Deus. Então, aqui há no versículo um chamado à ruptura. Então atenção, gente, chamado à ruptura neste final de ano, além de se manter motivado, livre-se dos enroscos, livrem-se daqueles pesos que estão atrapalhando você a correr muito bem a corrida. Livre-se, não fique, cuidado com esses pesos e com esses embaraços. Então vamos lá, o chamado à ruptura. Desembaraçar no grego significa cortar, romper, soltar. Exige uma decisão séria. Coloque limite. Limite para todas as coisas. Limite com conversa que não produz nada. Limite com rede social que não está tomando muito seu tempo e não está te adiantando de nada. Limite. Limite aquela perda de tempo que você está fazendo que não está te dando nada. Limite o tempo excessivo que você está trabalhando para pagar aquela conta que você mesmo fez e não era para fazer. Pausa, tem hora que tem que ter pausa, tem hora que tem que ter contemplação. Você já tirou um bebê que está chorando, às vezes assim, você já levou ele, agora eu estou expert em pulos dos bebês. Antes, quando eu tinha um bebezinho, os saltos, saltos, bebê não pula, né, meu amor? Então, são os saltos, salto de 1 mês, salto de 2 meses, salto, você já viu isso aí? Você está com o bebê, salto, que salto que ela está? 9 meses. Ah, Manu, então, foram os saltos, tem saltos aí. Olha só, gente, você precisa dar pausa em algumas coisas e entender o que está acontecendo em cada ponto na sua vida. E o bebê, você já notou? Ele está chorando, você pega e leva ele para algum lugar na natureza. Você já viu o poder que tem uma árvore? No visual do bebê? Nessa aí mesmo, uns 7 meses, 8 meses. É um poder sensacional. A gente esquece de dar essas pausas. Você precisa renunciar a algumas coisas para alcançar outras. Enquanto você ficar apegado a isso que você está apegado, não vai ter. Chuta aquele aço. Reordenar prioridades. Você está lá com umas 100 listas e você está tentando fazer num tempo que não dá. Ei, que tal você pôr uma listinha de 10 num tempo, depois mais 10. Reordenar prioridades. Cortar o que está te matando por dentro. Lembra dos vícios emocionais? Senão você vai ficar preso nisso e não vai à frente. O inimigo não precisa derrubar você. Basta amarrar. O que está te prendendo? O que Deus está pedindo para você soltar antes de terminar este ano? Solta. Rompa. Agora, depois de soltar o que pesa, vem a parte mais difícil. Continuar correndo quando a alma dói. Fala, pastor,
tem coisa mais difícil desse sermão ainda, meu Deus do céu. Eu vim aqui para receber uma palavra. Não, mas você está recebendo uma palavra de motivação, isso é motivação. Por que eu falei de alma doer? Porque tem uma palavra no grego aqui que é agon, que significa corrida, luta, combate. Daí vem a palavra agonia do grego. É a luta interna da fé. É quando você passa por uma dificuldade bem grande, que impede você de perseverar. Perseverança não tornam as coisas mais fáceis. Perseverança torna você mais forte. As circunstâncias sempre vão estar aí. E uma hora vai ser mais fácil, outra hora vai ser mais difícil, mas persevere. Eu acho que foi no ano passado que eu fui comemorar. Desculpa, deixa eu tomar uma água. Acho que foi no ano passado que eu fui comemorar. Tem aquele bodas de casamento, aí tem bodas de papel, bodas de não sei o quê, tem bodas de carvalho. E eu falei assim, por que será que chama bodas de carvalho? Curioso. Os carvalhos, já tinha muitos anos de casado, né? Os carvalhos crescem devagar, firmes e profundos. As raízes resistem a tempestades. Alguns estudos recentes mostram que carvalhos compartilham nutrientes por redes subterrâneas de raízes. Eles literalmente se fortalecem em comunidade. Vamos aplicar isso aqui? Perseverança não é construída em isolamento. Não existe esse papo de Jesus sim, igreja não. Se Jesus é sim, para o corpo de Cristo também tem que ser sim, porque é o corpo de Jesus. Você diz não para a igreja, você está dizendo não para Jesus. Eles literalmente, eles crescem em comunidade, nós também, lembrando do carvalho, eles também, a perseverança não é construída em isolamento, é construída em discipulado, pequenos grupos multiplicadores, mentoria, comunhão. É assim que nós podemos perseverar. Meu irmão, o apelo de hoje é que você persevere, mesmo quando o casamento encaram pressões digitais e emocionais, mesmo quando você, hoje, há pessoas dizendo, pastor, o meu cônjuge fica lá no digital, há uma traição digital, há um adultério digital, quantas coisas, ele fica me trocando por momento no Instagram, ou curtindo aquelas séries intermináveis no Netflix. A mente está fatigada? Não importa, persevere mesmo quando a mente está fatigada. Eu sei que você se cansa. Eu sei que a sua mente se cansa. Persevere mesmo quando o propósito parece distante. Lembra de Abraão? Ele viveu 97 anos e ele não tinha visto nascer o filho de promessa que era para ele ter com Sara. Era para desistir ou não? Velhinho, acabou. Chega para mim. E nasceu o filho da promessa e outros filhos, que desses filhos nasceram nações inteiras. Deus está silencioso? Só parece, sabe? Porque as circunstâncias adversas, elas fazem isso com a gente. Elas tentam silenciar o seu relacionamento com Deus, mas Ele não está silencioso. As portas ainda não se abriram, é porque ainda não é a hora. Porque não existe porta que Deus não possa abrir para a sua vida. Perseverança é continuar obedecendo enquanto Deus trabalha no invisível. Persevere. O Felipe, aquele rapaz bonito, puxou a mãe, né? Ele estava tocando violão ali. Ele, para mim, esses tempos foi um exemplo de perseverança. Ele foi fazer um teste que ele queria entrar como representante comercial da indústria farmacêutica. Se eu estiver falando errado, pode saber que no final ele vai me corrigir, mas assim. Aí, ele fez um teste, foi reprovado. Fez outro teste, foi reprovado. Terceiro teste, reprovado. E um amigo dele dizia assim, Felipe, pensa nos testes e pensa assim, o que é que você
fez que não deveria ter feito, e o que você não fez que você vai fazer agora, e o que você pode melhorar no próximo teste. Ele fez isso. 4º teste, reprovado. 5º teste, reprovado. 6º teste, reprovado. Eu falei, uau, que fôlego, hein? 7º teste, reprovado. 8º teste, reprovado. 9º teste, reprovado. 10º. 11º. 12º, aprovado. Eu não sei até onde está indo a sua luta, mas persevere no propósito até o final, ainda mais no propósito de Deus para a sua vida. Não desista. A corrida da fé não premia os rápidos, mas os que não param. Amém, irmãos? Muitos rápidos já pararam, porque gastaram toda a energia sendo rápidos demais. Mas os que não pararam alcançarão a linha da chegada. E agora a pergunta final: como continuar? Como continuar perseverando? Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fique em pé. O que para você é tudo? O que para você é nada? Ué, que tem a ver essa pergunta? Não, tem muito a ver. Para você continuar perseverando, tem. Porque se você tem que ficar olhando para o autor e consumador da sua fé, você precisa entender isso. Ó, se é para a gente ficar olhando com os olhos fitos em Jesus, Jesus viveu uma solidão na hora que ele mais precisava de companheirismo. Lá no jardim do Getsêmani, os discípulos estavam dormindo. Você já sofreu de solidão? Ele também. Então ele sabe o que você está passando. Quando ele sai da oração, ele é traído pelo Judas que andava o tempo todo com ele. Então ele sabe o que é traição. Sai dali, ele vai apanhando durante todo o percurso, sendo humilhado, dizendo, você não é o rei dos judeus. Não, vamos ver, cadê sua força, cadê seu poder? Quando ele está prestes a ir para a crucificação, ele é negado por aquele que se dizia ser o seu melhor amigo. Você já foi negado pelo seu melhor amigo? Jesus sabe muito bem o que é isso. Por fim, você já se sentiu totalmente abandonado, até por sua família? Jesus sabe muito bem o que é isso. Sabe por quê? Por causa de ter tido que levar sobre ele todos os nossos pecados, ele disse ao Pai, Deus meu, por que me abandonou? Então Jesus sabe todas as dores que você enfrenta, e Ele sabe o que te dizer em todas essas horas. Permaneça com seus olhos fitos em Jesus. Sabe por quê? Sem Jesus, você não tem nada. Tudo é perda se você não tiver Jesus. Mas com Jesus, até aquilo que parece perda é lucro. Vamos cantar essa canção para Ele? Cante essa canção para Jesus. Você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha
perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Declare o seu amor para Jesus. Declare. Diga para Ele que Ele é o seu próprio propósito de vida. Que a presença dEle basta. Que você não é nada sem Ele, sem o amor dEle. E que fazer a vontade dEle é tudo o que você quer. É o que lhe basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença Sim, Jesus. me basta. É o que nos basta, Jesus. Quem sou eu sem teu somos nada, amor, Senhor. Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Oh Deus, queremos perseverar no propósito que o Senhor tem para nossas vidas, em Tua presença. Sim, Senhor. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Oh Não Deus, tenho a ti. não temos nada, Jesus. O Senhor é o nosso tudo. O melhor de Deus já veio, é o Senhor Jesus. Eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta.
Aleluia, Senhor Jesus. Sem Ti, Jesus, nós não somos nada. Aliás, o nosso próprio propósito de vida é o Senhor Jesus. Nos ensina a ficarmos firmes naquilo que o Senhor quer que nós façamos, em fazer as boas obras que glorifiquem ao Pai, que edifiquem a igreja e que levem o nome de Jesus àqueles que não conhecem. Que a nossa vida cumpra com o Teu propósito para nós. Nós queremos perseverar sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.